Você sabia que se sentir pertencente a um grupo ajuda no meu desenvolvimento, quer emocional quanto intelectual? Não sabe? É o que vamos ver no vídeo de hoje. Olá, meu nome é Jaime Endres, sou psicanalista e esse é o canal Jaime Endres Explica. No vídeo de hoje, iremos verificar como essa questão do senso de pertencimento potencializa algumas virtudes, algumas capacidades das crianças. Primeira vez aqui no canal? Não se esqueça, se inscreva no canal, também deixe aí o seu joinha. E um outro detalhe, esse vídeo faz parte de uma playlist de educação de filhos. Se não viu os outros vídeos ainda, vá lá e veja todos eles, que vai ser bem interessante. Como eu falei, pertencimento é muito importante. Então a criança, ela necessita saber, ela necessita perceber, sentir que ela é parte de um grupo. Isso gera um sentimento de significado no coração da criança e no coração dessa pessoa, né? Que vai fazer com que ela saiba gerir melhor depois as emoções. Muito se fala sobre inteligência emocional e eu já fiz alguns vídeos sobre inteligência emocional. O que a gente não lembra ou o que a gente esquece é que a capacidade de nós sermos inteligentes emocionais tem muito a ver com a forma que fomos criados. Por isso é importante uma boa criação dos nossos filhos. Então, nesse sentido, de potencializar as nossas crianças e elas saberem que fazem parte de algo, o quanto uma frase ela é muito bem encaixada aqui neste princípio, que é aquela frase que o contrário do amor não é o ódio, e sim a indiferença. Então, crianças que não se notam, não se percebem, ou seja, são tratadas de uma forma indiferente, elas criam essa sensação de falta de pertencimento. Com isso, entra no coração das crianças insegurança, medo e baixa autoestima. E justamente por não se sentirem pertencentes, é que algumas crianças começam a tomar algumas atitudes no caminho, no sentido de serem notadas. Ou, estou aqui, eu existo. É por isso que muitas vezes algumas crianças preferem levar broncas, ser corrigidas, que briguem com elas. Por quê? A sensação de que alguém está me notando, nem que seja para brigar, é muito mais importante do que aquela frieza emocional, de ninguém nem nota que eu existo, de ninguém percebe que eu estou por aqui. Lógico que essa é a pior forma de se sentir pertencente, essa é a pior forma de ter sentido, mas muitas vezes é a única forma. Então, por isso que vemos tantas crianças aprontando um monte. No fundo, isso é um grito de desespero. Um dado importante, esse sentimento de pertencimento é quando o grupo faz coisas comigo e não o grupo faz coisas para mim. E nesse sentido, existem alguns erros, ou as famílias que não fazem nada com as crianças, não incluem as crianças nas suas atividades, ou as famílias que fazem tudo para a criança. A criança, ela vira o centro de todas as atenções. E a família, o papai e a mamãe, se moldam para que determinadas atividades, determinadas circunstâncias estejam de acordo com aquilo que a criança quer. Isso é terrível. Isso gera crianças egocêntricas. Então, os extremos são complicados. Tanto as famílias que não envolvem os filhos, que não se importam com os filhos, tanto as famílias que tudo é feito para o filho e pelo filho. Esses dois extremos são complicados porque geram ou sentimentos de inferioridade ou sentimentos de superioridade, ou seja, crianças muito egocêntricas. E um outro erro muito comum é aqueles pais que colocam sobre as crianças todos os seus desejos e anseios que não conseguiram atingir quando eram crianças. Então o pai ou a mãe que sobre a vida do filho deposita tudo aquilo que ele gostaria de fazer, de ser, de brincar quando criança. Isso é ruim, porque isso gera na criança um sentimento de que precisa, necessita
atender os anseios do papai e da mamãe. Com isso, quando ela não consegue ter o desempenho que o pai ou a mãe colocaram sobre a vida dela, ela se sente extremamente insegura, inferior, com um sentimento de não ter valor. Então, papais e mamães, não coloquem cargas sobre a vida dos filhos no sentido de você vai ser uma grande bailarina, por exemplo, ou você vai ser um grande instrumentista. Né? São desejos que eram dos pais sendo colocados sobre a vida dos filhos, que geram também muita insegurança. E não gera a sensação de pertencimento. E aí que é uma chave interessante, porque isso, eu não estou pertencendo a esse grupo, porque esse grupo, na realidade, não faz isso. Eu preciso fazer isso para mostrar algo para o meu grupo que nem eles mesmos fazem. Então, é complicado. No inconsciente dessas crianças, elas se sentem muitas vezes até usadas. Elas se sentem como um objeto de troféu, né, para o papai e para a mamãe, o que não é nada bom. Então, como construir esse sentimento de pertencimento? Essa questão de significado na vida da criança? Primeiro ponto, a sua atitude como pai, como mãe, é e será um reflexo direto sobre a vida do seu filho. Então, se você é uma pessoa segura, uma pessoa que sabe a sua identidade, sabe se colocar com firmeza, é uma pessoa pontual, uma pessoa que cumpre as tarefas, cumpre as suas obrigações, a criança, que é uma esponjinha, vai percebendo tudo isso e vai gerando significado na criança. Então, criança, ela não vê muito palavras, ela vê atitudes. Então não é muito o que você fala para o seu filho, mas como você age junto com o seu filho e com a sua postura. A criança, ela consegue uma percepção de que se o papai e a mamãe, eles têm uma boa autoestima, eles sabem quem são. Isso a criança percebe. Então depende muito da sua autoimagem, como você vai desenvolver a autoimagem do seu filho. Um outro ponto importante, deixe que seu filho participe de algumas coisas, de algumas tarefas da sua casa. As crianças, geralmente, quando são pequenininhas, adoram ajudar. E elas falam, deixa que eu faço, papai, eu ajudo. O meu filho falava, Guigui ajuda, Guigui ajuda. O Guilherme queria ajudar em muitas coisas quando era bebezinho. Era até engraçado, era bonitinho. E, logicamente, dentro das suas limitações, dentro das suas habilidades, das suas aptidões, você precisa incluir essa criança em algumas tarefas. Tarefas básicas, tarefas que não vão implicar aí num acidente doméstico, logicamente. Desde tirar um simples prato de plástico ou aqueles pratinhos de alumínio do bebê de cima da mesa e levar até a pia, desde ajudar com tarefas bem básicas, que é trocar o rolo de papel higiênico, sabe, coisas pequenininhas, coisas que vai criando na criança um sentimento de pertencimento, um sentimento que ela vive em uma comunidade. Porque, afinal das contas, a casa, o lar, é algo que faz bem para todos. Aquilo ali é algo comunitário. Então, todos precisam participar. Então, crie no seu filho esse sentimento. Quando a criança faz algo bem feitinho, elogie. Fala, estimule. Fale, nossa, filho, parabéns. Que legal, filho. Nossa, estou orgulhoso de você. Entra muito naquilo que a gente falou no vídeo passado. A questão de demonstrar amor via falar para a criança. Então, elogie a criança, né? Diga, nossa, você fez muito bem feito. Quando ela não fizer bem feito, quando ela fizer algo que não foi correto, fala assim, filho, parabéns pela tua atitude, você quis ajudar. Não é essa forma que faz, a forma correta é essa. Da próxima vez, faça por esse modo, faça deste jeito, mas não critique a criança, tá bom? Estimule, sempre pelo lado positivo, sempre foque o positivo. Quando você for apresentar seus filhos aos outros, apresente seu filho pelo nome. É importante. Não diga assim, ah, esse aqui é meu filho. Não, esse aqui é meu filho, o nome dele é Guilherme, né? Guilherme Endres. Então, assim, sempre dê o nome e, de preferência, o sobrenome da família. Por quê?
a família que ele pertence. Ele tem esse senso de pertencimento. A família, o nome da família é muito importante. Então sempre apresente seu filho aos outros pelo nome dele. Não, esse é meu filho. Não, esse é o tal, né? Esse é o fulaninho. Então esse, no meu caso, esse é o Guilherme Endres. O nome é muito importante e cria, sim, um senso de pertencimento. Um outro ponto muito importante, deixe que a criança fale por si mesma. Muitas vezes as pessoas fazem perguntas às crianças que elas têm capacidade de responder sozinhas. Só que o papai e a mamãe muitas vezes respondem pelas crianças, o que é um grande erro. Isso rouba a identidade, isso rouba a possibilidade da criança de se expressar. Nunca faça isso. Quando alguém pergunta alguma coisa para seu filho, deixe que seu filho responda. Se ele não conseguiu responder da forma correta, você pode até ajudá-lo, mas ele precisa responder. Não seja a voz dele. Muitas pessoas sofrem na idade adulta porque não tinham voz. A voz sempre era a voz do outro, então era a voz da mãe. A mãe que falava por ele, a mãe expressava os sentimentos por ele. Isso é muito ruim, isso rouba o senso de pertencimento de uma criança. E por último, para que você desenvolva bem seu filho, permita que seu filho tenha a possibilidade de escolhas. Permita que seu filho possa, a partir de uma certa idade, escolher algumas coisas. Escolher com que brinquedo quer brincar, escolher o que quer vestir, dentro de um padrão, dentro de um limite, obviamente, mas dê escolhas para o seu filho e permita com que ele vá criando aos poucos a possibilidade de escolher. E respeite as escolhas dos seus filhos. Isso é uma idade um pouquinho, depois ali dos 5, 6 anos, que você pode começar a liberar mais escolhas para os seus filhos, mas isso é muito importante. Dentro de um limite, de uma lógica, dentro de um senso de proteção, que é o que vamos ver no próximo vídeo. Segurança é importante, limites são importantes, mas dentro desses limites, permita que seu filho tenha liberdade de escolhas. Por hoje é isso, espero que tenha gostado desse vídeo. No próximo vídeo vamos falar sobre segurança, questão dos limites. Compartilhe esse vídeo aí com quem você achar que se faz necessário e nos vemos na próxima semana.